Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a ONU durante lançamento oficial do seu Conselho da Paz. Trump garantiu que o país terá acesso total à Groenlândia, mas a primeira-ministra da Dinamarca disse que não abrirá mão da soberania. Esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, aparece como representante do Banco Master em um processo na Justiça. Ministro do Supremo Dias Toffoli liberou R$200 milhões à entidade ligada a parentes de ministros de tribunais superiores. Depois de 24 anos, o empresário Sérgio Narras foi preso no mesmo local onde passou a lua de mel com a esposa que ele matou. Operação policial resultou na prisão de 7 pessoas que perfuravam oleodutos para roubar petróleo no Rio de Janeiro. Conclusão de pesquisa feita durante 30 anos foi que a rotina com vários tipos de exercício pode ajudar a prolongar a vida. E o filme brasileiro O Agente Secreto foi indicado para concorrer a 4 prêmios do Oscar deste ano. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o seu Conselho de Paz, que busca pacificar e reconstruir Gaza. Vários países foram convidados a participar desse conselho, mas muitos não responderam, inclusive o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente o chamado Conselho da Paz, uma nova estrutura criada pelo governo norte-americano para supervisionar a faixa de Gaza e conduzir a reconstrução do território palestino. O anúncio foi feito durante uma cerimônia no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e veio acompanhado de críticas diretas à Organização das Nações Unidas. A iniciativa é vista por parte da comunidade internacional como uma tentativa de esvaziar o papel da ONU em processos de mediação de conflitos. Durante o discurso, Trump afirmou que o Conselho terá autorização ampla para atuar não apenas em Gaza, mas também em outros conflitos internacionais no futuro. Podemos fazer inúmeras outras coisas. Quando este Conselho estiver completamente formado, poderemos fazer praticamente tudo o que quisermos. E faremos isso em conjunto com as Nações Unidas. Sabe, sempre disse que as Nações Unidas têm um potencial enorme, mas não o têm aproveitado. Trump será o presidente vitalício do órgão e o único integrante com poder de veto. Apesar de dizer que pretende dialogar com as Nações Unidas, Trump voltou a criticar a atuação da ONU em conflitos internacionais e afirmou que o novo conselho pode oferecer uma alternativa mais ágil e eficaz para a consolidação da paz. Cerca de 30 dos aproximadamente 60 líderes convidados participaram da cerimônia. Entre eles estavam o presidente da Argentina, Javier Milei, e líderes de países da América Latina, Europa Oriental e Oriente Médio. Nenhum grande aliado ocidental dos Estados Unidos esteve presente no lançamento. Além da criação do conselho, o governo norte-americano apresentou um plano de reconstrução da faixa de Gaza, batizado de Nova Gaza. A proposta prevê um redesenho completo do território com áreas residenciais, polos turísticos, zonas de negócios, agricultura e um complexo portuário, além da construção de arranha-céus ao longo da faixa costeira. O plano apresentado destacou o potencial econômico da região. Trump chegou a afirmar que Gaza é uma ótima localização para o mercado imobiliário por estar próximo ao mar. De acordo com o Estatuto do Conselho da Paz, países interessados em um assento permanente vão precisar contribuir com até US$ 1 bilhão. Os recursos serão administrados diretamente pela presidência do Conselho, exercida por Trump. A proposta ela também prevê que a faixa de Gaza seja desmilitarizada e administrada por um governo de transição palestino formado por um comitê tecnocrático e apolítico supervisionado pelo novo conselho. A criação do órgão estava prevista na segunda fase do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e assinado por Israel e pelo grupo Hamas em outubro do ano passado. O plano divulgado pela Casa Branca estabelece que Gaza se torne uma zona livre de grupos armados. Apesar disso, diplomatas e analistas internacionais demonstram ceticismo. Há preocupação de que o Conselho funcione como uma espécie de ONU paralela, concentrando o poder excessivo nas mãos do governo norte-americano. Especialistas também apontam dúvidas sobre a efetividade
credibilidade do órgão, principalmente pela falta de clareza sobre a participação direta dos palestinos nas decisões. Até o momento, 25 países confirmaram participação no Conselho da Paz, entre eles Israel, Arábia Saudita, Egito, Catar, Turquia, Hungria, Argentina e Indonésia. Outros países como França, Reino Unido e Noruega já recusaram o convite. O Brasil também foi convidado e a decisão é considerada sensível pelo Itamaraty, já que o governo brasileiro defende a criação de um Estado palestino e tem feito críticas às operações militares de Israel em Gaza. Aceitar o convite pode gerar questionamentos sobre a coerência diplomática. Por outro lado, uma eventual recusa pode gerar desgaste na relação com os Estados Unidos. Durante o evento, o novo administrador da faixa de Gaza, Ali Saad, anunciou que a passagem de Rafah entre o Egito e Gaza será reaberta nos próximos dias em ambos os sentidos. A medida faz parte do plano de cessar-fogo e marca uma nova etapa no processo de reorganização do território. Sobre a Groenlândia, o presidente Donald Trump disse hoje que o acordo que ele está negociando inclui o acesso total ao território da ilha, incluindo as terras raras. A primeira-ministra da Dinamarca disse que aceita conversar, mas não abre mão da soberania. Donald Trump vem reafirmando que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para objetivos de segurança nacional, principalmente como defesa contra a presença da China e da Rússia no Ártico, que a ilha é necessária para o projeto de defesa Domo Dourado, um escudo antimísseis inspirado no Domo de Ferro de Israel. Segundo informações da imprensa internacional, a estrutura mencionada pelo presidente americano envolveria a concessão da soberania de áreas da Groenlândia para que os Estados Unidos construam bases militares e supervisão por Washington de investimentos estratégicos na ilha, para que chineses e russos não estabeleçam um ponto de apoio no território. Mas a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse que o país pode negociar tudo em termos políticos, segurança, investimentos, economia, mas não sua soberania. No anúncio sobre o acordo, Trump disse que as tarifas que seriam impostas a partir de fevereiro a importações de 8 países europeus que se opõem à anexação americana da Groenlândia, incluindo a Dinamarca, foram suspensas. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que os aliados ocidentais precisarão intensificar sua presença no Ártico, sob as bases de acordo com os Estados Unidos. Um dia depois que o presidente Donald Trump voltou atrás nas ameaças de usar tarifas ou tomar a Groenlândia à força. Segundo Rutte, agora cabe aos comandantes da OTAN trabalhar nos detalhes dos requisitos extras de segurança e que ele tem certeza de que aliados não árticos da OTAN gostariam de contribuir para o esforço. A ambição de Trump de tirar a soberania sobre a Groenlândia da Dinamarca, membro da OTAN, ameaçou destruir a aliança que sustentou a segurança ocidental desde o fim da Segunda Guerra Mundial e reacender uma guerra comercial com a Europa. O ministro do Comércio da França, Nicolas Forissier, criticou as ameaças de Donald Trump de impor tarifas sobre o champanhe e reiterou as promessas de retaliação caso o presidente dos Estados Unidos leve adiante esse plano. A França segue cautelosa diante das ameaças recorrentes contra suas exportações de bebidas, uma vez que uma grande parcela tem como destino os Estados Unidos. As últimas ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão ajudando o mercado financeiro do Brasil. A tensão internacional afasta os investidores do país que buscam melhores negócios em emergentes, tanto ações como dólar. A moeda norte-americana caiu mais de 0,67% e terminou o dia cotada em R$ 5,28. E a Bolsa de Valores subiu mais 2,2% para bater o quinto recorde histórico do ano, acima dos 175 mil pontos. E o presidente Donald Trump tirou oficialmente os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. O processo começou há mais de 2 anos. No dia 20 de janeiro de 2024, horas depois de Donald Trump iniciar seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, ele assinou uma ordem para encerrar a participação americana na Organização Mundial da Saúde. Isso reiniciou um processo que o primeiro governo Trump havia iniciado, mas que foi revertido pelo ex-presidente Joe Biden. No anúncio, Trump citou a má gestão da pandemia de Covid-19 pela OMS e a sua incapacidade de se manter independente da influência política dos Estados-membros.
Isso refletia a crença de Trump de que a liderança da OMS favoreceu a China no início de 2020, quando criticou os Estados Unidos por fecharem suas fronteiras para viajantes chineses. Uma preocupação imediata é a interrupção da vigilância em relação a doenças emergentes. Por exemplo, desde a década de 1950, a OMS tem o monitoramento de casos e o compartilhamento de amostras do vírus influenza, a famosa gripe. Com a saída, os Estados Unidos ficam de fora desse sistema global, o que pode dificultar os esforços para adequar as vacinas. A OMS já enviou equipes de resposta ao redor do mundo para surtos de diversas doenças. A exclusão de cientistas americanos vai prejudicar e diminuir a capacidade do país de se proteger. Ao longo do último ano, muitos líderes e especialistas em saúde global pediram que Trump reconsiderasse a medida, incluindo o diretor-geral da OMS. Washington contribuiu com quase 1/5 do financiamento total da organização, e sua saída iniciou uma crise orçamentária. Sua equipe de gestão e atividades foram reduzidas e houve cortes por toda a agência. O quadro de funcionários vai ser diminuído em cerca de 20% neste ano. E veja a seguir, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, aparece como representante do Banco Master em um processo na Justiça. E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, liberou 200 milhões de reais à entidade ligada a parentes de ministros de tribunais superiores. A advogada e esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, vai representar o Banco Master no inquérito sobre eventuais fraudes no mercado de capitais praticadas pelo empresário Nelson Tanuri. A acusação foi remetida ao Supremo pela Justiça Federal de São Paulo. O caso, que tramitava na Justiça Federal em São Paulo, foi remetido ao Supremo Tribunal Federal após a magistrada responsável identificar conexão com investigações já em curso na Corte. O inquérito corre sob sigilo e está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. A apuração busca esclarecer se Nelson Tanuri teria utilizado informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado para obter vantagem financeira na negociação de ações da construtora Gafisa, prática conhecida como insider trading. A remessa do caso ao Supremo ocorreu após o despacho da juíza Maria Isabel do Prado, datada em 16 de janeiro. No documento, a magistrada declarou-se incompetente para seguir o inquérito ao apontar possíveis vínculos com a chamada Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. Essa operação, inclusive, ela investiga suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master e já tramita no STF sob relatoria de Dias Toffoli. Segundo a juíza, havia indícios de conexão entre os fatos apurados nos dois procedimentos, o que justificaria a união dos casos sob a mesma relatoria. Pelo entendimento jurídico aplicado, quando a ligação entre fatos, provas ou investigados em diferentes processos, a distribuição ocorre por prevenção, mantendo o caso com o ministro responsável pelas investigações relacionadas. A investigação também chama atenção porque, muito embora o Banco Master não seja alvo direto desse inquérito, a instituição ela aparece como parte interessada no processo. Isso porque a apuração ela vai analisar a atuação de fundos ligados ao banco em operações financeiras que são consideradas suspeitas. A defesa de Nelson Tanuri afirma que o Banco Master foi citado de forma genérica pelo Ministério Público Federal quando a denúncia ainda tramitava na Justiça Federal de São Paulo. Segundo o advogado do empresário, Pablo Naves Testoni, essa citação teria gerado, por obrigação processual, a necessidade de análise sobre eventual conexão probatória entre os casos. De acordo com a defesa, o pedido para que o inquérito fosse remetido ao Supremo foi feito justamente para que essa questão fosse enfrentada conforme prevê a legislação. Caso o inquérito avance no STF e venha a ser levado a julgamento no plenário, o ministro Alexandre de Moraes poderá votar no caso. A atuação do escritório de advocacia, do qual Viviane de Moraes e os dois filhos do ministro são sócios, passou a ser alvo de questionamentos após a divulgação de um contrato de 129 milhões de reais firmado com o Banco Master. Em nota, a defesa de Nelson Tanuri afirma que ele jamais estabeleceu qualquer relação de natureza societária com o Banco Master, destacando que o empresário foi cliente da instituição nos últimos anos,
nas mesmas condições oferecidas por outros bancos que atuam no mercado financeiro. E mais uma decisão do ministro Dias Toffoli tem provocado uma crise com o Tribunal de Justiça de São Paulo e o magistrado. O motivo é que o ministro determinou a liberação de 200 milhões de reais a uma empresa ligada a parentes de ministros que estão bloqueados pelo Tribunal de Justiça paulista. Em meio ao caos e à crise por conta da maneira que está levando o caso do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também vem causando forte crise com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O motivo do mal-estar é que um contrato que resultou no valor de R$1 bilhão em royalties de petróleo para a cidade de São Sebastião, no litoral paulista, virou pivô do embate entre o TJ e o magistrado. No caso, Toffoli determinou a liberação de uma remuneração milionária a uma organização ligada a parentes de ministros. Na justificativa, o magistrado afirmou que a decisão tem eficácia plena e que é evidente que não é necessário aguardar uma decisão definitiva. Por outro lado, a Justiça Paulista havia considerado irregulares os contratos, entendendo pela existência de improbidade administrativa, visto que os documentos foram firmados sem licitação. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou desonesto e imoral a celebração do contrato, por isso bloqueou os valores. A empresa em questão é o NUPEC, Núcleo Universitário de Pesquisa, Estudo e Consultoria, que foi contratada pela cidade de São Sebastião para representá-la em uma disputa judicial por royalties de petróleo com a cidade de Ilhabela. No contrato fechado, ficou acordado que seriam pagos 20% em honorários, o equivalente a 200 milhões de reais do montante total dos royalties. Além disso, o NUPEC estaria repassando processos contra os municípios representados ao advogado Hercílio Binato de Castro, genro do ministro Luiz Fux, e de Jaci Falcão Neto, filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. O único envolvido no caso que se manifestou foi a Prefeitura de São Sebastião, que, de acordo com o Executivo, cumpre com as determinações do Poder Judiciário, além de confirmar que as decisões do ministro Toffoli, que validou o contrato com a NUPEC, foram realizados conforme os ritos legais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manteve o ministro Dias Toffoli na relatoria do caso do Banco Master. Ele não atendeu a uma representação de parlamentares que alegaram suspeição de Toffoli, em consequência dele ter viajado no jatinho de um dos advogados do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo Paulo Gonet, é preciso aguardar as investigações sobre o caso, que já estão sendo feitas no Supremo. O Tribunal de Contas da União identificou sobrepreços de até 1000% na organização da COP30, realizada em novembro do ano passado em Belém do Pará. As irregularidades em licitações seriam desde a contratação de empresas até o fornecimento de bens e serviços. Os técnicos do Tribunal de Contas da União identificaram um padrão de descontos muito altos na fase inicial da licitação, em torno de 50%, que depois seriam compensados por valores elevados cobrados na venda de bens e serviços aos participantes do evento em um cenário de exclusividade contratual. De acordo com o TCU, isso ocorreu porque o governo não tinha, no momento da licitação, todas as informações necessárias para calcular corretamente os preços dos serviços e comparar se as propostas eram realmente vantajosas. Para o relator do processo, o ministro Bruno Dantas, o caso serve de alerta para a governança de contratos em grandes eventos. O relatório apontou indícios de sobrepreços de até 1000% em uma cadeira, 650% em uma impressora e 180% em um frigobar alugado para estandes. A decisão do tribunal afirma que a concessão de exclusividade na comercialização de espaços e serviços, sem critérios mínimos de transparência e governança, somada a grandes descontos na fase licitatória, aumenta o risco de distorções nos preços cobrados de terceiros, contrariando os princípios da economicidade e da proposta mais vantajosa. A licitação foi conduzida pela Organização de Estados Ibero-Americanos, que contestou as conclusões do TCU. A entidade afirmou que os descontos oferecidos fazem parte de uma estratégia comercial legítima e que os preços finais incluem custos logísticos específicos da realização do evento. Sobre os indícios de sobrepreço, a organização argumentou que despesas logísticas deveriam ser consideradas na formação dos valores. A área técnica do Tribunal de Contas da União avaliou que a justificativa não é suficiente para os preços praticados. A Secretaria Extraordinária para a COP30, a SECOP, afirmou que o julgamento do TCU não apontou irregularidades e resultou apenas em recomendações para aprimorar os contratos, apesar do relatório mencionar falhas e procedimentos irregulares.
De acordo com a secretaria, as licitações das empresas responsáveis pelas áreas da COP30 foram conduzidas pela Organização de Estados Ibero-Americanos, conforme os acordos firmados com o governo federal. Embora essa análise do TCU trate de preços praticados pela empresa organizadora a entidades participantes do evento, participantes da COP30 reclamaram de preços exorbitantes também nos itens de alimentações vendidos no evento, como a garrafa de água por R$ 25,00 e coxinhas a R$ 30,00. Viajar de avião tem sido cada vez mais comum, mas os imprevistos também. Atrasos, cancelamentos de voos e até extravio de bagagem são situações que pegam muitos passageiros de surpresa. O que muita gente não sabe é que existem direitos garantidos por lei. Viagens aéreas movimentam milhões de passageiros todos os anos no Brasil, segundo dados de pesquisas realizadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em aeroportos brasileiros, quase metade dos passageiros já enfrentou algum problema durante uma viagem, como atrasos, cancelamentos ou extravio de bagagem. Mesmo assim, a maioria não sabe como agir ou não procura seus direitos. A partir do momento que o voo atrasa ou ele é cancelado, o passageiro já passa a ter direitos materiais, sobre a companhia aérea, principalmente a respeito de assistência como comunicação, alimentação, hospedagem, transporte. Tudo vai depender do tempo em que esse passageiro vai ficar esperando. Por exemplo, se esse passageiro ficar esperando 1 hora, ele passa a ter direito de ter telefone, uma internet para conseguir conversar com seus familiares. A partir de 2 horas, ele passa a ter direito à alimentação. A partir de 4 horas, ele passa a ter direito à hospedagem e a transporte, Além desses direitos, ele também tem que ser realocado em um próximo voo, ter o direito de ter o reembolso da passagem ou então escolher uma forma alternativa para realizar esse transporte, Seja de ônibus ou então uma própria concessão para outra companhia aérea, se a companhia aérea que tinha esse voo agendado não conseguir cumprir com o que foi contratado. Muitas pessoas acreditam que ao comprar a passagem por uma agência de viagens, a empresa se torna responsável pelos atrasos ou cancelamentos, mas não é bem assim. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em caso de atraso de voo, a companhia aérea é obrigada a oferecer assistência ao passageiro. A companhia aérea ela é responsável pela execução do voo. Já a agência ela fica responsável pela venda das passagens, todo o acompanhamento para aquele passageiro. Quando acontece isso, a agência ela faz todo o possível para defender o direito do passageiro perante a isso, caso de cancelamento, atrasos. Então a gente procura sempre orientá-lo da melhor forma e sempre defendendo o direito do passageiro. A falta de informação ainda é um dos principais motivos para que os direitos não sejam cumpridos. Por isso, antes de viajar, é importante se informar, guardar comprovantes, anotar protocolos e saber que o consumidor tem direitos garantidos por lei. Passageiro bem informado tem mais chances de evitar transtornos e não sair no prejuízo. O erro mais comum é não guardar os comprovantes e aceitar soluções sem saber os seus direitos. E também não procurar ajuda no momento certo. Na hora que eles estão lá procurar ajuda ou deixar para depois, isso é um erro muito comum. Depois eu resolvo, vou ver isso depois. E não, a gente precisa que seja de imediato, aconteceu, já procura a ajuda para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível para resolver aquele problema. E a seguir, a operação policial resultou na prisão de 7 pessoas que perfuravam oleodutos para roubar petróleo no Rio de Janeiro. E depois de 24 anos, o empresário Sérgio Narras foi preso no mesmo local onde passou a lua de mel com a esposa que ele matou. A Agência de Imigração dos Estados Unidos mandou uma criança de 5 anos para a prisão. O menino foi retirado do carro da família quando voltava da escola em Minnesota. Ele e o pai foram levados ao Texas. O governo Trump alega que os agentes do ICE estavam em missão para prender o pai e que ele teria abandonado o filho.
O advogado da família denunciou que a criança de 5 anos de idade que voltava da escola em Minnesota, nos Estados Unidos, foi levado detido junto com o pai por agentes federais durante uma batida anti-imigração. De acordo com a escola, Lian Conejo Ramos é o 4º estudante de um subúrbio da cidade de Minneapolis a ser detido por agentes de imigração nas últimas semanas. Segundo a superintendente, a família está com um pedido de asilo em aberto e não havia ordem contra eles para deixar o país. O Departamento de Segurança Nacional negou que o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos tenha detido o garoto por ele ser imigrante. Segundo a pasta, os agentes estavam em missão para prender o pai de Lian, Adrian Alexander Conejo Arias, que estaria vivendo ilegalmente no país e que ele fugiu a pé e abandonou o filho. Desde que Donald Trump voltou à Casa Branca, o ICE tem acumulado denúncias de abusos e violações de direitos humanos. O presidente norte-americano afirma agir para expulsar imigrantes ilegais perigosos do país. A morte de um imigrante cubano em um centro de detenção nos Estados Unidos foi classificada de homicídio, de acordo com um relatório de autópsia divulgado nesta semana. O detento Geraldo Lunas Campos, de 55 anos, ficou inconsciente enquanto estava fisicamente contido por agentes em 3 de janeiro em El Paso, no Texas. Ele estava na instalação do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, chamada Camp Est Montana. Equipes médicas de emergência tentaram reanimá-lo, mas ele foi declarado morto no local. O relatório descreve ferimentos que Lunas Campos havia sofrido na cabeça e no pescoço, incluindo vasos sanguíneos rompidos na parte frontal e lateral do pescoço, bem como nas pálpebras. Segundo Liam Grossberg, patologista forense independente que revisou a autópsia a pedido do jornal The Washington Post, a conclusão não implica a intenção de matar, mas indica que a morte da vítima foi causada por outra pessoa. Depois de 24 anos desaparecido, o empresário Sérgio Narras foi preso na Bahia no mesmo local onde matou a esposa, com quem passava a lua de mel. Ele foi reconhecido por câmeras de monitoramento ligadas ao sistema de segurança do estado. O sistema de monitoramento por câmeras da Praia do Forte, na Bahia, foi determinante para prender o empresário Sérgio Narras, de 61 anos. Ele foi localizado e preso em um dos destinos turísticos mais badalados do país, onde havia passado a lua de mel com a vítima e a sua esposa, Fernanda Ofali. Há quase 24 anos, o crime ocorreu no apartamento onde o casal morava em Higienópolis, na região central de São Paulo. Fernanda foi atingida por um disparo no peito após fazer um pedido de separação. Segundo a investigação, ela havia confrontado o marido pelo uso abusivo de cocaína, além de um relacionamento amoroso que ele mantinha com uma travesti. Todas as provas apontaram para a autoria de Sérgio Narras, e o Ministério Público defendeu a condenação por homicídio qualificado. A defesa sustentou por todos esses anos a tese de que Fernanda sofria de depressão severa e cometeu suicídio. Após uma série de recursos, o julgamento de Sérgio Narras só ocorreu 16 anos após o assassinato da mulher. Sérgio Narras é de uma família de alto poder aquisitivo, de descendentes de sírios libaneses. Havia o receio de que ele estivesse foragido no exterior. Mas no sábado passado, Sérgio Narras circulava livremente pelas ruas da Praia do Forte. Ele foi reconhecido pelas câmeras de videomonitoramento e reconhecimento facial. Ao ser abordado, Narras não ofereceu resistência. Com ele, a polícia encontrou mais de 10 pinos de cocaína, 3 aparelhos celulares, um carro de luxo e medicamentos de uso contínuo. A advogada do empresário afirmou que ele mora na Bahia desde o ano passado. 7 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro por roubarem combustíveis. Elas furavam oleodutos na Baixada Fluminense. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram nesta quinta-feira a Operação Aras do Crime contra o furto de petróleo via perfurações clandestinas e oleodutos da Transpetro, que passam pela fazenda da família Garcia, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Cerca de 6 pessoas foram presas e o prejuízo com os desvios já passam de 6 milhões de reais. Os Garcias são historicamente ligados ao jogo do bicho do Rio e foram vítimas de diversos atentados nas últimas décadas. A fazenda alvo da operação pertence às gêmeas Xana e Tamara, filhas de Valdomiro Paz Garcia, o Maninho. Segundo as investigações, as perfurações ocorriam no interior da propriedade do clã, mas não há mandados contra ninguém da família, pois a polícia ainda não encontrou provas de que eles soubessem dos desvios no terreno. As análises apontam que o grupo que realizou esses desvios possuía uma estrutura funcional, com divisão de tarefas, hierarquia operacional e articulação interestadual.
A polícia descobriu um ciclo criminoso integrado, que se iniciava com a perfuração clandestina do duto e a proteção armada do ponto ilegal. Depois, era realizado um carregamento rápido do petróleo em caminhões-tanque, que pegavam rotas interestaduais. O insumo era comercializado com notas fiscais falsificadas, emitidas por empresas de fachadas. Entre os suspeitos pelo furto estão os atuais arrendatários da propriedade. Agentes saíram para cumprir 13 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Também no Rio de Janeiro, a polícia desarticulou uma quadrilha que aplicava golpes em idosos. Os criminosos adulteravam caixas eletrônicos e se passavam por um funcionário do banco, solicitando dados e senhas das vítimas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha que era especialista em golpes bancários, especialmente em idosos. No caso, os bandidos fraudavam os caixas eletrônicos para que as máquinas segurassem os cartões, com o objetivo de fazer as vítimas acharem que o cartão estava com defeito. Os policiais revelaram que o modus operandi da quadrilha era circular próximo dos caixas eletrônicos para, assim, atrair as vítimas a usarem o equipamento adulterado e realizar a ligação para um número falso fixado em adesivos por eles. Ao entrar em contato, outro criminoso se passava por um funcionário do banco, solicitando dados e senhas das vítimas, além de orientá-las a retornar na agência no dia seguinte. As vítimas só descobriam que era um golpe quando deixava a agência e ver que tinha diversas transações financeiras não reconhecidas. Além disso, as investigações apontaram que os criminosos agiam em dias e horários que as agências não funcionavam. Após receber uma denúncia sobre vários casos idênticos, a polícia identificou a maneira como a quadrilha agia e realizou um trabalho de inteligência e monitoramento para abordar os suspeitos logo após eles tentarem adulterarem mais um caixa eletrônico. Com isso, os criminosos foram presos em flagrante. Os agentes apreenderam cartões bancários de vítimas, maquininhas de pagamento utilizadas para fazer transações bancárias, além de ferramentas e dispositivos usados para modificar os caixas eletrônicos. Os bandidos eram velhos conhecidos do sistema penal. Um deles tinha 11 anotações criminais e outros 5, sendo todas por furto e fraude. Eles responderão pelos crimes de associação criminosa e furto mediante fraude. No Rio Grande do Sul, um golpe que está causando prejuízo às seguradoras é a do falso roubo de automóvel. Não aconteceu nada, mas as pessoas fazem até boletim de ocorrência para receber o dinheiro. O golpe começa longe da cena do suposto crime. Proprietários de veículos desvalorizados, com problemas mecânicos, ou que já não desejam mais manter o carro, procuram grupos especializados em fazer o veículo sumir. Depois, seguem para a delegacia. Registram a ocorrência como se fossem vítimas de assalto e tentam acionar o seguro. O golpe já é antigo. O que mudou é a forma de investigação. Com o avanço do uso de tecnologias de rastreamento, cercamento eletrônico e análise de dados, as versões passaram a ser confrontadas quase que imediatamente. O comportamento dos envolvidos também ajuda a desmontar as histórias. Em um dos casos, um casal de Pelotas tentou simular um roubo na capital. A mulher viajou até Porto Alegre para registrar a ocorrência. O marido a orientava por mensagens, pedindo para que ela chorasse e dissesse que não era da cidade. A farsa durou pouco. O sistema de cercamento eletrônico mostrou que o veículo havia deixado a capital mais de uma semana antes do suposto crime e já estava em Santa Catarina. Além de perder o carro e não receber a indenização, quem comunica falsamente um crime responde por estelionato e pode ser preso em flagrante. Só em 2025, 66 pessoas foram presas em Porto Alegre por falsa comunicação de roubo de veículos. Na capital gaúcha, 12,2% dos registros desse tipo foram identificados como fraudes. Um percentual muito acima da média nacional, que varia entre 2% e 3%. E acende um alerta para esse tipo de crime. Com tanta violência, a alternativa para muitas mulheres tem sido a busca por aulas de defesa pessoal. Pelo menos em alguns momentos dá para garantir a própria segurança.
Mais do que aprender golpes ou técnicas específicas, a procura por aulas de defesa pessoal reflete um movimento ligado à autonomia, à prevenção da violência e ao fortalecimento emocional. O receio de sofrer agressões ou situações de assédio está entre os principais motivos que vem levando as mulheres a reconhecer a importância de saber se proteger e evitar situações de risco. Um estudo mostra que quase 4 milhões de mulheres no Brasil foram vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar, além dos quase 1.500 casos de feminicídio. A prática da defesa pessoal vai além da preparação para possíveis confrontos. As aulas também influenciam diretamente a relação das alunas com o próprio corpo e com a autoconfiança. Além do aprendizado de técnicas para lidar com situações de risco, a modalidade contribui para a melhora do condicionamento físico e do bem-estar mental. Força, coordenação e resistência se desenvolvem junto com a atenção e a percepção do ambiente, habilidades consideradas essenciais para a prevenção. Com a alta procura, academias e centros de treinamento passaram a oferecer cursos específicos voltados ao público feminino em diferentes regiões do Brasil. E veja a seguir conclusão de pesquisa feita durante 30 anos. Foi que rotina com vários tipos de exercício pode ajudar a prolongar a vida. E o filme brasileiro O Agente Secreto foi indicado para concorrer a 4 prêmios do Oscar deste ano. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina está em alerta com o aumento do número de casos de diarreia. Em algumas cidades, a doença mais do que triplicou. De acordo com os últimos dados atualizados pelo Ministério da Saúde, Santa Catarina registra 10.649 casos de doença diarreica aguda em 2026. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde, o maior número de casos da doença se concentra no litoral. As altas temperaturas, maior circulação de pessoas, maior consumo de alimentos fora de casa, sobre o risco relacionado à conservação e manipulação de alimentos, além de maior exposição a águas impróprias para banho, favorecem o maior número de casos de diarreia no litoral. Um dos pontos que mais registraram ocorrências é a cidade de Bombinhas, que teve um aumento de 370% dos casos somente entre os dias 29 de dezembro do ano passado a 4 de janeiro desse ano. Conhecida pelas praias paradisíacas e por cobrar uma taxa ambiental de visitantes que pode chegar até R$200, a Prefeitura de Bombinhas, por sua vez, justificou que o aumento expressivo de seus casos se deu em razão a uma reformulação no sistema de monitoramento e notificação, já que o método anterior apresentava fragilidades e subnotificações significativas. Mas nem só do litoral se vive esse aumento. A cidade de Itajaí é uma das que mais registraram casos de diarreia, com 1.335 pessoas afetadas, seguidas por Chapecó, no oeste, com 599 casos. A Secretaria de Saúde ressalta que os números não representam todos os casos de DDA que ocorreram no estado, mas funcionam como um termômetro para acompanhar o comportamento da doença e intensificar possíveis alertas. Uma nova análise da ONU apontou que o mundo gasta 30 vezes mais na destruição do que na proteção da natureza. A divulgação do relatório foi feita junto com a defesa de mudanças urgentes para a reversão deste quadro. Um relatório recente acende um alerta sobre o desequilíbrio global entre discurso e prática quando o tema é sustentabilidade. De acordo com o levantamento, para cada dólar aplicado na proteção do meio ambiente, cerca de $30 são destinados a atividades que provocam a degradação da natureza. A análise evidencia que, apesar do avanço do combate ambiental, os fluxos financeiros ainda favorecem majoritariamente modelos econômicos prejudiciais aos ecossistemas. O estudo avaliou investimentos públicos e privados em escala global e teve como base dados consolidados de 2023, reunidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O principal achado mostra que aproximadamente $7 trilhões em recursos financeiros tiveram impacto negativo sobre a natureza, sendo a maior parte oriunda da iniciativa privada, enquanto uma parcela significativa veio de subsídios públicos considerados ambientalmente nocivos. Segundo o relatório, para que o mundo consiga cumprir as metas estabelecidas
estabelecidas no mais recente Tratado da ONU sobre Biodiversidade, os investimentos voltados à proteção ambiental precisariam crescer cerca de 2,5 vezes ao ano até 2030. Apesar de parecer um esforço elevado, os pesquisadores destacam que esse montante representaria apenas cerca de 0,5% do produto interno bruto global registrado em 2024. Diante desse cenário, a ONU defende o que chama de uma grande virada em favor da natureza. A proposta vai além de ampliar ações de preservação e restauração ambiental e passa pelo redirecionamento dos trilhões de dólares atualmente aplicados em atividades poluentes para iniciativas sustentáveis. A estratégia inclui a adoção de soluções baseadas na natureza em setores centrais da economia e da vida em sociedade. O relatório também aponta que, hoje, os maiores volumes de investimentos privados estão concentrados em setores com alto potencial poluidor, como serviços públicos, indústria, energia, matérias-primas e bens de consumo. Já no campo das finanças verdes, ainda considerado tímido, a maior parte dos recursos é de origem estatal, com cerca de 75% voltados à biodiversidade e à agricultura. Áreas como o combate à poluição, gestão de efluentes, políticas ambientais e cooperação internacional completam um conjunto de investimentos sustentáveis. Fazer exercícios físicos ainda continua sendo importante, mas praticar diferentes tipos de atividade física pode ser a melhor maneira para prolongar a vida. Esse foi o resultado de uma nova pesquisa feita durante mais de 30 anos. A variação de exercícios físicos pode ser o ponto principal para ser saudável e prolongar a vida. Cientistas britânicos se basearam em dados de 2 grandes estudos com avaliações repetidas de atividade física ao longo de mais de 30 anos. Desde 1986, foram registradas informações sobre várias práticas. Caminhar foi o tipo de atividade física de lazer mais frequente em homens e mulheres. Os participantes com níveis mais elevados de atividade física também apresentaram menor chance de fatores de risco para a saúde. Além disso, pessoas que não consomem bebidas alcoólicas tiveram melhores desempenhos. Durante o período de monitoramento de mais de 30 anos, várias pessoas morreram, mas grande parte por graves doenças ou acidentes. Uma maior variedade de atividades físicas foi associada a um menor risco de câncer, depressão, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. A prática de esportes acrescentou a interação social. O estudo concluiu que os jogadores de tênis podem viver quase 10 anos a mais do que pessoas sedentárias. Isso é maior do que praticantes de natação, basquete e até futebol. O tênis exige um movimento do corpo inteiro, com mudanças rápidas de direção. Além disso, alterna momentos de alta intensidade com períodos curtos de recuperação, o que se assemelha ao treino intervalado. O Bioparque Pantanal iniciou nesta semana uma oficina de férias. São diversas atividades até o dia 30 de janeiro. E o melhor, tudo de graça. Quebra-cabeça gigante, amarelinha, pintura de animais de diversas regiões do Brasil. Essas são algumas atividades que fazem parte da colônia de férias do Bioparque Pantanal. Eu trouxe para visitar e aproveitar para eles brincar um pouco. Eu achei maravilhoso, eu adorei. Custódia levou o neto para uma visitação no local e aproveitou para participar da colônia. O programa possui jogos e brincadeiras que foram pensadas especialmente para mudar um pouco da rotina da criançada nessa reta final de férias. As oficinas, elas são uma estratégia lúdica da gente trabalhar a educação ambiental, né? Então, aproveitando esse momento de férias em que as crianças estão em casa sem fazer nada e assim, cansadas já da rotina de casa, a gente oferta uma dinâmica diferente. Então, assim, cada dia uma oficina diferente, os pais podem trazer para que a criança tenha, através da ludicidade, um pouquinho de aprendizagem, de educação ambiental, de sensibilização com o meio ambiente e tudo mais. A colônia segue até o dia 30 de janeiro, com atividades no período da manhã e também da tarde. Os interessados podem conferir a programação completa nas redes sociais do Bioparque. Não há necessidade de nenhuma inscrição, basta estar aqui, né? Elas funcionam das 9h30 às 10h30 no período da manhã e 14h30 às 15h30 no período da tarde. Basta estar aqui e participar, sem nenhuma inscrição.
A Academia do Oscar anunciou os indicados à maior premiação do cinema. E o brasileiro O Agente Secreto fez história. Conseguiu 4 indicações, incluindo a de melhor filme e de melhor ator para Wagner Moura. O longa brasileiro, O Agente Secreto, recebeu 4 indicações ao Oscar e empatou ao recorde de Cidade de Deus em 2004. O filme de Kleber Mendonça Filho foi indicado à maior categoria da premiação e disputa a estatueta de melhor filme do ano. Wagner Moura foi indicado ao prêmio de melhor ator, ao lado de grandes nomes como Timothée Chalamet, de Marte Supreme, Leonardo DiCaprio, de Uma Batalha Após a Outra, Ethan Hawke, de Blue Moon e Michael B. Jordan, de Pecadores. Wagner também fez história ao ser o primeiro brasileiro indicado nesta categoria. O longa também foi indicado ao prêmio de melhor seleção de elenco. Essa será a primeira edição do Oscar com essa categoria. E igual ao ano passado, O Agente Secreto também concorre ao prêmio de melhor filme internacional. E caso vença, será a segunda vez seguida em que o Brasil traz o prêmio para casa. Em 2025, o filme vencedor foi Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Além de O Agente Secreto, um brasileiro também concorre em melhor fotografia. Adolfo Veloso é um dos favoritos na categoria por seu trabalho no longa norte-americano Sonhos de Trem. No topo das indicações está Pecadores, de Ryan Coogler, que bateu o recorde de indicações com 16. É seguido por Uma Batalha Após a Outra, com 13, e Frankenstein, Marte Supreme e Valor Sentimental, com 9 nomeações cada. A cerimônia dos melhores do cinema acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.